Olá, meus amados, mais uma vez, Richelli, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a vocês que têm se mantido perseverante aí comigo no canal e que têm assistido os vídeos, têm deixado seus likes. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Percebo que o número de visualizações tem sido muito reduzido com relação ao número de pessoas inscritas, até porque as mensagens que trago não afagam o coração, não acariciam o coração, o ego, mas são verdades das quais é necessário ser dita, porque as pessoas estão muito acostumadas com aquilo que ouviram no sistema, acreditando ser aquilo tudo verdade. Uma coisa que eu falo é que quando o Salvador andou entre os homens na terra, ele era minoria, ele era maioria porque ele estava com o Criador, com o Pai. Mas em termos de números, ele era minoria. Então, é algo que você deve pensar. O intuito do canal aqui é trazer mensagens do qual você possa pensar, do qual você possa examinar por si mesmo. Tire suas próprias conclusões. Não fique com o que eu digo, mas pegue o que eu estou falando a respeito das Escrituras e tire suas próprias conclusões. Eu, quando fazia parte desse meio, eu concordava com tudo quanto era dito lá dentro. E a partir do momento em que eu fui chamado para fora, a eclésia, a partir do momento em que essa palavra teve um significado na minha vida, eclésia, que quer dizer chamado para fora, eu passei a ver todas as mentiras que lá dentro são contadas. São meias verdades. Porque para que a mentira se torne uma verdade, ela precisa da verdade para dar apoio. Eles pegam algo verdadeiro, mas contam uma mentira. Então, o intuito aqui é somente de fazer com que você pense, com que você pesquise por si mesmo. E como não podia deixar de ser, todos os meus vídeos são polêmicos, porque abordam as Escrituras de uma forma limpa, porque eles dizem que tem que se fazer exegese, quase que não sai. Eles dizem que tem que fazer exegese, mas aí quando eles fazem exegese, eles tiram o texto do seu contexto. Porque a exegese é para fazer o texto, é forçar o texto a dizer algo que ele não está dizendo. Então eu chamo isso não de exegese. Quando eles fazem isso, eles não fazem exegese, eles fazem heregese. E depois eles dizem que os hereges somos nós. Que nem eu estava conversando com meu irmão, e tem um senhor que é assembleano, repepé. E assim, ele conheceu meu irmão, meu irmão visitou a igreja dele no período, a igreja de pedra da religião. E aí, né, ele, beleza, até então meu irmão ainda não tinha o entendimento que tem hoje. Porém ele se alegrou com essa visita e queria que meu irmão tivesse se firmado e se tivesse se batizado e se tornasse membro da congregação da qual ele faz parte. Meu irmão recusou. Aí meu irmão mostrou para ele algumas coisas na Bíblia e aí ele disse para o meu irmão: não é assim não é isso que você está dizendo. Por quê? Porque meu irmão não fez a exegese do texto. Mas ele, quando lê, ele não faz a exegese, ele faz a heregese.
Porque o texto está dizendo exatamente aquilo que o meu irmão quis mostrar para ele, porém ele não aceita o que o texto diz, mas ele tem que ter uma interpretação para o que o texto está dizendo. Esse é o problema dos religiosos. Eles não aceitam as escrituras. Quando você pega a escritura e quer ler para eles, alguns até ouvem, porém questiona dizendo que não é o que está escrito. Então seria a mesma coisa, seria muito bom para esse que diz que não é o que está escrito, que está escrito, mas não quer dizer o que exatamente está dizendo. Seria bom que esse chegasse em casa, visse sua esposa com outro homem na cama e ela dissesse: não é o que você está pensando. Porque para ele tudo bem, ele vai entender. Ele pegar a esposa dele com outro na cama e quando ela disser não é o que você está pensando, ele vai ter que aceitar. Porque ele sabe fazer a exegese de um texto. Porque ele ignora o que vê para ficar com o que não se vê. Então, eu defendia com unhas e dentes tudo quanto era falado lá dentro. E até fazia proclamação disso que eu havia aprendido. Porém, hoje, com arrependimento no coração, porém perdoado pelo poder do sacrifício, hoje eu reconheço, hoje eu tenho paz. Então, assim, um texto que eles leem lá dentro e eles não entendem. Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Aí eles acham que esse eis que estou à porta e bato vou falar o termo que eles utilizam lá, o nome que eles usam. Esse eis que estou à porta e bato, para eles lá, é Jesus batendo na porta dos que não são crentes. Para quem foi escrito Apocalipse 3:20? A uma igreja. Qual igreja? Laodiceia. Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia. Então eles lê e ignora que é com eles que ele está falando. É com eles da igreja Laodiceia. Vamos dar uma olhadinha? Para ver se é isso mesmo, se é para a igreja ou se eles têm razão. Engraçado que quando eu era do meio eu não conseguia enxergar que isso era concernente a mim, que isso se referia a mim, do qual fazia parte daquele meio. Porém, essa graça, essa benevolência chegou, eu ouvi a sua voz, eu abri a porta e ele entrou, e hoje eu ceio com ele e ele comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui no Apocalipse 3. Eu vou pegar do 16 em diante até o 20, porque diz assim, ó: assim, porque és morno, quer dizer, ó, aqui, ó, carta à igreja em Laodiceia. Carta à igreja em Laodiceia. Então ele está falando aqui a uma igreja, a uma das 7 igrejas de Laodiceia, da Ásia. A uma das 7 igrejas da Ásia. Carta a Laodiceia. Diz assim, o 14 então: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Conheça as tuas obras, e que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueces, de vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para
ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O 16 ele diz assim, o 17, aliás, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Então, era uma igreja que sobrava orgulho, soberba e orgulho, mas faltava humildade. Era uma igreja abastada, rica, porém era soberba e orgulhosa, e faltava a humildade. Então, ele fala, recomendo que de mim compre ouro fino, porque esse ouro fino representa a graça. Porque enquanto você não aceita essa graça, você está debaixo de fogo de palha. Porque toda a sua vida cristã, se você não aceita o sacrifício do madeiro como sendo o único suficiente, pelo qual você não tem que fazer mais nada, pelo qual não há nada que você possa fazer para melhorar a sua condição para com o Criador, se você não aceitar esse sacrifício em sua totalidade, você está debaixo de fogo de palha. Por isso ele recomenda que compre dele ouro. Esse ouro vai ser refinado pelo fogo e não será consumido, porém a palha, o evangelho em que vocês vivem, logo desfalecerá. Aceite a benevolência do Salvador sobre a vida de vocês e abandone o engano da religião. Porque a religião ela tem um fim. A religião ela vai ter um fim. No céu, segundo vocês, que na verdade é Sião, não haverá templo. Não haverá templo. Então, o 17, ele está dizendo exatamente isso. O 18, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas. Ou seja, enriqueceres do que? Do conhecimento, da benevolência. E vestiduras brancas, vestiduras de justiça. E não uma vestidura, é uma falsa justiça. Aí ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele aqui está falando com o religioso, ele não quer sacrifícios, ele quer comunhão. Ele quer comunhão com vocês. Ele não quer que vocês fiquem indo em comunhão de homem, ele quer ter comunhão com cada um de vocês, individualmente. Aqui ele fala com a igreja, ele não fala com o gentio. Aqui ele fala com aquele povo que estava soberbo, orgulhoso, obstinado, duro no seu coração. Até quando vocês vão se deixar influenciar pelo engano da religião? Aí você vê uns pastores dizendo assim, olha, engraçado que eles utilizam esse texto para dizer que ele está batendo, para fazer daquele que ainda não se tornou prosélito, para fazer com que aquele que ainda não o aceitou venha o aceitar e se tornar membro daquela comunidade. Não é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando aqui que ele está falando com o povo que já é considerado o povo dele. E esse povo, eles eram soberbos e arrogantes e orgulhosos, e se achavam suficientemente, quando eles são chamados de miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, é necessário que você abra os olhos. Aí você vê, aí você vai numa denominação dessa, qualquer que seja, e aí o pastor faz o apelo, né? Pastor pelo sistema, tá? Porque pelas escrituras não existe.
Então, o pastor pelo sistema, ele diz assim, olha, ele vai fazer o apelo e fala, quem quer vir aqui, eu vou orar por você. Como se ele pudesse fazer o Criador mudar de ideia com relação a você ou a qualquer outra pessoa. O Criador não vai atender a mim, nem a você, nem a ninguém, por fato de alguém ter pedido, por fato de alguém interceder por nós. O Criador, ele faz o que quer com quem quer. Êxodo 20, versículo 21, se eu não me engano, ele diz que ele mesmo endureceu a Faraó. Não foi Satanás, não. Ele mesmo endureceu a Faraó, para que ali a sua magnificência fosse manifestada, para que ali o seu poder, para que ali o seu nome fosse reconhecido sobre toda a terra. Então, aí as pessoas falam assim, aceite a Jesus, aceite. Ele é que nos escolheu, não tem como eu e você aceitarmos. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Aí tem uma outra passagem aqui no capítulo 1, versículo 4, diz assim, assim como nos escolheste nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido. E aí você diz assim, um traficante se converteu. Um assassino se converteu. Aí eu digo para você, Nabucodonosor oprimiu o povo, porém, mesmo oprimindo o povo, ele já era escolhido pelo Criador para predestinação à salvação. Ele já era um predestinado, já era um eleito à salvação. Um predestinado a ser salvo. Tanto é que ele diz, Nabucodonosor, meu servo, depois de ter feito tudo aquilo, Nabucodonosor ainda era servo. Davi, que amou a mulher de seu melhor soldado, planejou a morte do seu melhor soldado e casou-se com a mulher do seu soldado, e ainda assim era segundo os olhos do Criador, segundo a menina dos olhos do Criador. Então, aos olhos de qualquer religioso, é incondicional, é impossível você viver como Davi e ser amado pelo Criador. Aos olhos dos religiosos isso é impossível. Mas aí todas as vezes que eles fazem as coisas parecerem impossíveis, o Criador revela com a sua própria palavra que é possível. Jacó usurpou o lugar de seu irmão, mentiu para o seu pai com a ajuda de sua mãe e ainda assim foi amado pelo Criador. E você hoje não pode dizer uma mentira. Abraão mentiu para aqueles, dizendo que ele era irmão de Sara. Abraão caiu em adultério com a sua escrava. E ainda assim ele era um homem de fé, um homem que agradou o Criador. E hoje, se você cometer qualquer delito, na visão dos religiosos, você está propenso à condenação eterna. Eles não conseguem entender que o Salvador fala, eis que estou à porta e bato, mas é com relação a eles que estão perdidos dentro da religião. Logo, eles não vão enxergar as outras demais coisas. A Escritura está cheia de exemplos de homens bárbaros. Quer ver uma outra coisa? Vamos ler aqui o Efésios que eu falei. Assim como nos escolheste antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Beleza. Aí ele assim, o 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Yahushua ungido, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora eu vou pular aqui para o capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então, não foi eu que escolhi. Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos, não nós,
Mas Paulo fala com aqueles, porque você tem que levar em consideração o tempo em que Paulo falou isso aqui. Paulo não está dizendo isso aqui hoje. Paulo não está dizendo isso aqui hoje. Paulo está dizendo isso aqui ali no meado dos 20, 30 anos após a morte do Salvador. Então, Paulo está falando para aqueles que fizeram a transição. Os que fizeram a transição do antimadeiro ao pós-madeiro. Que antes do madeiro era necessária uma opção de observações. Muitas observações a serem executadas, a serem exercidas pelo povo, que ainda mais o povo que se dizia ser o povo do Criador. Porém, os gentios, eles não tinham leis. Eles mesmos eram suas leis, segundo as Escrituras dizem. Então, o que acontece? Ele nos deu vida estando nós ainda mortos. A quem Paulo se refere? Aqueles que fizeram a transição. Eles estavam mortos antes do madeiro, porque o pecado de Adão, abra sua Bíblia, em Isaías 59, versículo 1 e 2. Porque diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos tapados, para que não vos ouça. Porém, os vossos pecados, nem sua mão encolhida, para que não... E aí, porém, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Criador. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Criador. Aí... E isso foi a consequência do pecado de Adão, que passou a todos os homens. Ok? Porém, o Salvador veio, e quando ele vem, João Batista vem pré-anunciando a sua mensagem. Vem preparando o seu caminho. Dizendo: eis o Cordeiro do Criador. Na verdade não seria cordeiro, seria bode. Eis o bode do Criador. Aí botaram o cordeiro porque é uma aparência mansa. Aí na hora de fazer a expiação pelos pecados, lá na lei de Moisés, era 2 bodes, um expiatório, um emissário, um bode emissário e o outro era o sacrificado. Era 2 bodes, aí agora se torna um cordeiro. Mas tudo bem, isso aí não vai fazer diferença. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista estava pregando: eis o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Ainda não havia tirado, porque ele ainda estava vivo para cumprir com tudo aquilo quanto ele tinha que cumprir. Mas era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Aí eu pergunto para você: se ele cumpriu toda a lei e foi suficientemente capaz de cumprir, ele também não cumpriu com a missão de tirar o pecado do mundo? Porque a palavra diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Criador. Porém, ele veio para remover o pecado e não mais haver separação entre nós e o Criador. E quando ele morre lá no madeiro, ele diz: está consumado, o véu do templo se rasga e não mais há necessidade de alguém que nos intermedie. Porém, a separação que havia entre nós e o Criador foi removida. Foi removida. Agora não mais o Criador está distante, não mais os nossos pecados. Primeiro, nós nascemos anos, milhares de anos após a remoção do pecado. Porque para nós não há pecado. O pecado de Adão não nos influencia. Não deixe se enganar. Não se deixe enganar. O pecado de Adão influenciou até a lei de Moisés. Quando diz lá, a morte imperou de Adão, a morte reinou de Adão até Moisés. Está dizendo que a morte reinou desde quando Adão caiu até o sacrifício de Arruxo no madeiro. Do sacrifício de Arruxo no madeiro para cá, a morte deixou de reinar. E agora reina o que? É a vida. Agora quem é que reina? Yahushua. Como? Você não entendeu? Agora não há mais necessidade de sacerdote para oferecer sacrifício. E interessante que das coisas que fazia com que o dízimo fosse validado, vamos supor, o dízimo. Para se dar dízimo tinha que ter templo, tinha que ter sacerdote, tinha que ter levita. Então, hoje não existe mais templo,
não existe mais sacerdote e não existe mais levita. Mas por que ainda continua existindo o dízimo? As outras coisas caíram, o dízimo ficou. Só para você pensar. Então, o pecado de Adão não nos influencia, não está sobre mim nem sobre você. Porque sobre mim e sobre você paira a reconciliação que ele conquistou para mim e você na sua morte no madeiro. Ele nos reconciliou com o seu Pai. Então é necessário que você entenda a mensagem da benevolência. É necessário que você entenda qual é o papel de Paulo na minha e na sua vida. Você tem que saber que o Antigo Testamento é um livro que foi dado aos judeus. Não existia cristianismo. Foi dado aos judeus. E aí vem o Novo Testamento, segundo o Filho do Salvador. Segundo o Filho do Criador. E aí agora é necessário um novo mandamento. E ele resume esse mandamento em duas coisas: amarás o teu Criador acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Beleza. Olha o que diz aqui Efésios. Ele vos deu vida estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Aí você vai nesses templos, eles dizem assim: quem quer aceitar Jesus? Calma aí, ele aqui me deu vida. Que negócio é esse de que eu aceito? E aí, como a gente não tem o conhecimento, Ele é que nos escolheu, Ele é que nos reconciliou, Ele é que nos predestinou. É tudo Ele. Ele é que nos elegeu. Ele. Nunca partiu de mim. Então é necessário que esse Deus que vocês dizem ser todo soberano, é necessário que eu concorde com a sua vontade para que Ele seja glorificado. Caso eu discorde, Ele não é o suficientemente poderoso. Ele nos predestinou, independente de você querer ou não. Ele endureceu o coração de Faraó. Você quer ver um exemplo bonito? Paulo, por exemplo, de repente eu hoje tenho essa visão, porque assim, eu já fiz parte de algumas denominações e já visitei muitas, até mesmo repepés. E lá, eis que te digo vaso, eis que te digo varão, o Senhor tem uma obra na tua vida, e que não sei o que, e que blá blá blá. Terra de Cantarábia, lava saia na bacia. Então, é sempre essas coisas todas. E aí, talvez, o que mais me fez ficar distante da religião, porque antes de eu me tornar um religioso, na época, as pessoas diziam: olha, que se você não aceitar Jesus, você vai morrer, vai para o inferno. Se você não aceitar isso, você isso. Deus vai pesar a mão sobre você. Se você não for fiel, Deus vai pesar a mão sobre você. Se você não for assim, vai acontecer. E vai acontecer. É um Deus que precisa da minha obediência plena para mostrar sua soberania. Não depende de mim ser salvo. Ele nos deu isso gratuitamente. Ele nos deu isso gratuitamente. E todos aqueles que pensaram assim: ele saiu da igreja, segundo eles. Porque quando eles falam assim, vou à igreja, isso é uma blasfêmia. Porque quem é de fato a igreja? Eu, você. E quando eles dizem que eles vão à igreja, eles estão indo a um local mentiroso. E aonde está a mentira pode haver a presença do Criador? É o que eu pergunto a você. Como que eu chamo aquele local de igreja quando ele não estabeleceu isso? Isso é coisa de homem. Só que aí eles falam como se isso não tivesse nada a ver. Então, muitas das pessoas, principalmente das pentecostais, dizem assim: eu estou orando por fulano, eu estou orando por ciclano, eu estou orando por beltrano.
E aí quando vê um daqueles lá dentro, fala, poxa, esse daí deu trabalho, mas ó, tá aqui. Beleza, é glória de homem. Só que assim, me diz aí quem é que intercedeu por Paulo. Paulo, ele planejou a caminho de Damasco prender, humilhar, matar. Porém, aquele que antes de tudo já havia predestinado Paulo para ser seu servo, disse, hoje chega. Paulo, você anda muito segundo a vontade da sua carne, da sua natureza humana. Porém, hoje eu vou botar um basta nisso. E Paulo literalmente caiu do cavalo, na presença do Todo-Poderoso. E quando se levanta dali, levanta cego, e depois de 3 dias, recupera a visão por imposição de mão de Ananias. E aí, sai dali uma nova pessoa. Agora não mais com desejo de matar, mas com desejo de propagar a mensagem do qual aqueles que ele perseguia propagavam. Vamos continuar a leitura aqui do texto. Diz assim, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo. Então aqui você vê com quem Paulo está falando, né? Paulo está falando com aqueles contemporâneos da época, nos quais andamos outrora. Eu não sou do tempo de Paulo, nem você. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, com letra minúscula, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Essa potestade do ar, esse poder do ar, eu não sei se você já chegou assim em determinado local em que você, poxa, a influência aqui está ruim. Aqui eu sinto uma presença ruim, algo. Você chega em determinado local, o clima não está legal. Ou então você vai a um churrasco de um amigo e aí lá só toca um determinado tipo de música, um gênero, vamos supor, samba, pagode, sertanejo, ou pop, ou rock, ou não importa, mas fica nesses gêneros do qual você não faz parte, do qual você não gosta. Porém, daqui a pouco você se percebe batendo o pezinho, ou balançando a cabeça, ou então batendo com a mão. E aí a influência do ambiente fez com que você se movesse de acordo com a atmosfera ao seu redor, sem que você percebesse. Essa é a potestade do ar. Essa é as coisas que influenciam os homens. Aí ele diz assim, dos quais opera agora no filho da desobediência, do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Segundo a inclinação da carne, não por influência de Satanás. Lembra que ele falou aqui de potestades do ar? E agora ele falou segundo... Por exemplo, o que ele quis dizer aqui? Que aqueles eram influenciados pelas potestades do ar, do quais nós andávamos segundo eles no curso desse mundo, segundo a vontade da nossa... Então aqui Paulo está mostrando que não era uma influência demoníaca, não era uma influência satânica, mas era um costume que você havia deixado por conta do novo que você recebeu. E aí, quantos cristãos não se vê batendo um pezinho por uma música que ouve? Alguma música que ele ouvia na sua infância, que ele gostava e que não há mal nenhum em ouvi-la. E aí ele, caramba, olha, isso aí me lembrou fulano de tal lá atrás, há 25, 20, 30 anos atrás. Aí ele continua aqui, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então,
Aqui Paulo está mostrando que o homem anda segundo a vontade da carne e era, por natureza, filhos da ira. Por que da ira? Porque quando Adão comete o pecado, ele indignou o Criador. E todos nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Porém, quando o Salvador veio e morreu no madeiro, ele nos deu vida, estando ainda nós mortos. E agora, com essa vida, nós andamos em caminhos diferentes, mas quando a gente se depara com aqueles que ainda não foram chamados, ainda não foram convidados a estar ao nosso lado, e aí a gente o visita, ou então a gente participa de algum evento do qual eles lá se encontram, e aí você vê ou ouve alguma coisa, e você lembra, ou então você acaba se influenciando, mesmo que sem querer. Paulo está dando esse exemplo aqui. E aí, tudo isso é o que? Obra da carne. Tudo isso aqui é obra da carne. Aí ele diz, o 5, mais Iarro, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente. Ou seja, ele nos deu vida quando entramos numa denominação que vocês chamam de igreja, que vocês erroneamente chamam de igreja, um lugar mentiroso, um lugar que surgiu por vontade de homem, um lugar que não é verdadeiro, um lugar que é mentiroso, não tem a presença do Criador. Então, quando que ele nos deu vida? Quando eu estendi a mão? Quando eu falei eu aceito? Não, antes da fundação dos séculos. Ele nos predestinou em quem? No seu Filho. Quando? Quando o seu Filho consumou toda a obra por mim e por você. Quando ele batizou, quando ele jejuou para eu e você não jejuar, ele se batizou para eu e você não se batizar, ele fez do que fez para que eu e você não tivéssemos que fazer. E enquanto você não aceitar essa mensagem como sendo verdadeira, como suficiente para a sua vida, você está igual ao povo de Laodiceia, se achando rico e abastardo, porém não sabe que és pobre, cego, nu, miserável. Vamos ler mais um texto? Romanos 9. Romanos 9, versículo 15. 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte do Criador? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí você entra na denominação, aí você estende a mão para, segundo o convite daquele lobo que se encontra na frente, para aceitar Jesus, porque eles só sabem falar de Jesus, né? Por exemplo, aí você vai lá na frente, aceita o Jesus que ele está te oferecendo, e aí ele fala, escreve o nome dele no livro da vida, como se ele tivesse que atender à vontade dele, como se ele agora tivesse que ter misericórdia de você, porque esse lobo pediu. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Iarro? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de sua peraí, tá arriscado aqui, tá, pessoal? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Iarro a sua misericórdia. Então, não depende de quem quer ou de quem corre para alcançar esse favor. Não depende. Ah, eu vou correr porque eu preciso disso desesperadamente. Não adianta. Não adianta. Vocês perdem tempo buscando algo que já te foi dado.
E ele mesmo diz: terei misericórdia de quem eu quiser, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então não depende de mim nem de você. Se ele quiser ter misericórdia, ele vai ter. Se ele não quiser, ele não terá. E isso nem eu nem você podemos mudar. Sabe por que não? Porque Paulo detona. E eu digo para você, você perde tempo indo a templos religiosos achando que está assim alcançando a sua salvação. Na verdade, eu digo para vocês que vocês estão transformando a obra e o sacrifício do Salvador em nada. Vocês estão resumindo tudo o que ele fez em nada. Porque o que ele fez ainda não é suficiente para que vocês herdem a vida eterna. Então vocês ainda precisam fazer algumas observações disso, corrige aqui, corrige ali. Uma vez salvo, meu amado, salvo para sempre. Da mão dele ninguém te arrebata. Existem pessoas predestinadas, eleitas à salvação, ainda bebendo cachaça. Existem pessoas predestinadas e eleitas à salvação na cracolândia, no tráfico, na vida criminosa. Exemplo disso, o ladrão na cruz. Os religiosos, eles nunca vão aceitar que uma pessoa, aos olhos dele errada, seja merecedor da salvação. Porém, eles têm o ladrão na cruz, eles têm Davi, eles têm Abraão, eles têm Moisés, eles têm todos os líderes que falharam com o Criador e ainda assim foram um exemplo para que eu e você possamos observá-lo e aprender com eles. Porque eles sabem orar de uma determinada maneira. Por exemplo, para eles o cachaceiro, vamos supor, a mulher que tem um marido cachaceiro, que bebe. A mulher que tem um marido que bebe, ou que tem um vício de fumar e beber e de jogar dominó com os amigos e baralho na praça, para essa mulher, esse homem é um eleito ao inferno. Mas para o Criador, ele é um predestinado à vida eterna. Só que ela não sabe disso, porque a religião dela esconde a verdade dela. E aí, quando eles partirem, onde ele vai estar? No seio de Abraão, enquanto ela vai estar queimando. Não estou generalizando, só estou dando um exemplo. Porque a religião esconde. Então o que acontece? O Criador, ele predestinou, e os eleitos do Criador não se perderão. Porque ele é suficientemente poderoso para fazer infinita mais do que tudo quanto podemos pedir e imaginar, segundo o seu poder, que opera onde? Na igreja? Que opera em nós. Então, aquele que hoje está numa vida totalmente errada, no momento em que ele ouvir a sua voz, ele será despertado. E ao momento em que ele ouvir a sua voz, ele será despertado e o seguirá. Ainda que ele se encontre no poder da religião, que é a maior prisão de todas as prisões na face dessa terra. Porque as pessoas estão presas não fisicamente, mas as suas mentes estão aprisionadas. Então ele vai ter misericórdia de quem ele quiser. Aí você vê, sai! Não vai sair porque ele não está sujeito à minha e à sua vontade, mas à vontade dele. Abra sua Bíblia em Isaías 46, de 6 a 10. Vamos lá na lei. Isaías 46, 6 a 10. Diz assim: Os que gastam o ouro da bolsa e passam a prata na balança, assalariam o ourives, para que faça um Deus diante deles, se prostrem e se inclinem. Sobre os ombros tomam e levam-no e põem no seu lugar, e ali fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele
nenhuma resposta ele dá, e ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e tende ânimo, tomai-o a sério, o prevaricadores. Aí ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, de quem? Da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro além de mim. Então, assim, ele é e não há outro além dele. Ele é e ele não está sujeito à minha ordem, nem à sua, nem à minha vontade, nem à sua. Nós fomos salvos única e exclusivamente por benevolência. Aí o 10, ele diz assim, não há outro semelhante a mim. Aí ele diz assim o 10, o que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, ele vai fazer a vontade de quem? A dele? Ele vai fazer a vontade dele ou ele vai fazer a sua vontade? Eu oro pelo meu marido tantos anos, eu oro pela minha esposa tantos anos. Ora no lugar errado e ora porque não conhece a vontade do teu Criador. Porque ele vai fazer a vontade dele, o que lhe aprouver. É meio complicada essa palavra, não é? Parece que eu não quero que você ore. Você tem que orar, mas a oração que vocês fazem dentro do sistema religioso não é a verdadeira oração pela qual o Criador vai ouvir. Por isso ele diz, orais e não recebeis, porque pedis e não recebeis porque pedis mal, pedi para os vossos próprios deleites. Vocês querem alguém que ande segundo vocês. Não é assim. Vocês têm que aceitar a vontade do Criador sobre vocês. Eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz, eu entro, ceio com vocês. Porém, se vocês não quiserem, andarão segundo o conselho de homens. Ele não veio fazer minha nem a sua vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. E ele não vai fazer as nossas vontades. Quando ele diz assim, orar e pedir, que ele diz assim, orar em meu nome, pedir tudo quanto pedires em meu nome, o Pai o farás, é com relação ao reino. É com relação ao reino, não com relação aos deleites, aos meus prazeres, às minhas vontades. Então vamos olhar mais um texto aqui, para a gente finalizar. Porque esses caras, eles dizem assim que é necessário que você o aceite. Impossível você aceitá-lo, porque ele já te escolheu. E não importa onde eles estiverem, os escolhidos, onde quer que esteja, eles serão atraídos segundo ouvir a sua voz. Quando eles ouvirem a voz, eles virão. E não é para dentro do lugar onde vocês se aprisionaram, não. Eles continuarão a sua vida do lado de fora, porém com uma consciência voltada para o Criador, porém com uma consciência de libertar outras pessoas que ainda se encontram no cativeiro religioso. Porque vocês não conseguem compreender o eis que estou à porta e bato. E precisa de pessoas que digam isso para vocês. Tem uma irmã que falou que eu iria para o inferno pelo fato de eu não dar dízimo. Mas o meu dízimo, ele é convertido em caridade. Sempre que posso, ajudo um aqui e outro ali. E não preciso nem ir muito longe. Tem dentro da minha própria família pessoas que necessitam. Então vou eu recolher o meu braço? Vou eu esconder o que tenho? Não. Compartilhar não só com eles, mas se for uma outra pessoa de fora.
Só um momentinho que eu estou procurando aqui. Na verdade são 2 textos. Aí um é assim, ó. Cadê o texto? Sumiu? Será que eu rasguei? Aqui, ó. Então ele diz assim: a vida eterna, primeiro, diz assim: a vida eterna. Os 17:3 diz assim, João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Criador verdadeiro e a Yahushua a quem tu enviaste. Aí o João 10:28, 27 ele diz assim: as minhas ovelhas, ou seja, as minhas ovelhas, porque nem todas são deles. Então não adianta vocês pedir por quem não se salvará. Faraó foi endurecido pelo próprio Criador para ele manifestar o seu poder. Toda vez que o povo se achegava a Faraó, toda vez que Moisés se aproximava de Faraó, ele endurecia o coração de Faraó para que a sua vontade, para que a vontade do povo fosse negada e ele manifestasse o seu poder através das pragas. Então, ele mesmo fez isso. Aí diz assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aí diz o 28: eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. Opa, peraí. Eu lhes dou vida eterna. Você é ovelha? Você ouviu a sua voz? Se você é ovelha e ouviu a sua voz, saiba que ele já lhe deu vida eterna. E jamais quer dizer quando? Quando você vai perecer? Se você desobedecer? Você não vai desobedecer, porque a ovelha dele, o filho dele, a ovelha dele, segundo a passagem aqui que conta, não perecerão. Elas já receberam a vida eterna e vivem nesse mundo ainda, mas elas não perecerão. Não perecerão, jamais perecerão, aliás. Jamais quer dizer quando? Jamais, nunca, jamais. Nunca, jamais perecerá. Aí, se você não crê, então os versículos agora que seguem devem fazer com que você creia. Mas vocês estão no lugar errado. Aí o versículo que procede agora diz assim, vou repetir: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Opa, as ovelhas deles estão seguindo ele, e ele não anda dentro do templo. Ele não anda dentro de templo. Quando ele ia, era segundo o costume judaico. Primeiro, você quer ser um imitador dele, você teria que ser um prosélito. Se você quiser ser um imitador dele, saiba que você tem que o imitar antes dele se oferecer como sacrifício. E se você segue o Jesus, o Nazareno, você se coloca debaixo da lei, você da graça decaiu. Se você se coloca debaixo do Salvador ressuscitado, é outra história, e a religião não te diz isso. Então olha o que diz o 28: eu lhes dou, ou seja, eu lhes dou, não é eu lhes darei, não é lhes darei, é eu lhes dou. Eu lhes dou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E a partir do momento em que elas seguem, elas recebem vida eterna. Para quê? Para que nunca jamais pereçam. Veja o texto. Para que nunca, jamais pereçam. Aí continua, olha o 28. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém as arrebata de minha mão. As ovelhas dele receberam vida eterna e se encontram sobre o seu governo, nas suas mãos. E das mãos dele, do governo dele, ninguém as arrebata. Aí ele continua, o 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então acabou. Nesse propósito, ele e o Pai estão unidos. Se é impossível arrebatar da mão dele, quanto mais da mão do Pai, que é maior do que ele. E se você é a ovelha dele, o que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo aí dentro? Alimentando família da qual não precisa. Me diz aí, qual de vocês tem costume de ir na casa dos seus líderes para um aniversário que seja? Não vão. Qual aí de vocês, se não aqueles mais chegados, puxa-saco, que fazem a vontade dele para tudo, andam de vez em quando no seu carro e talvez tenham um pouco de convívio na sua casa, mas aí é só os bucha mesmo, os bucha. Aí agora finalizando aqui, Romanos 5. Ali eu li o Novo Testamento, porém eu li Mateus. Mateus é um livro direcionado aos judeus, ok? E aos judeus foi dito isso, que da mão do Pai ninguém as arrebata. Vamos ver o que Paulo diz? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Iarro, por meio de nosso Senhor Yahushua, o Salvador. Aí diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória do Iarro. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Iarro é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Aí ele diz assim, o 8: mas Iarro prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos. Porque então é pelo sangue, pelo sacrifício. Não adianta vocês ir a templo. Não adianta ir a templo. Não adianta buscar sua salvação. Se você for um eleito, você será salvo. Mais uma leiturazinha. Romanos 8. Se você for um eleito, você se salvará. Porque os eleitos, ele diz isso. Vamos supor, você está buscando, segundo vocês dizem, vocês estão buscando a Deus para viver uma vida de santidade na presença dele, né? Aí aqui Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Yahushua. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito da vida que está em Cristo nos livrou do pecado da lei de Adão.
que é a lei da morte. E aí, continua. Portanto, o que for impossível ao homem... Não, vamos pular aqui para o 31, para finalizar. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Yahvé é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí vamos ver o 38. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Yahvé, que está em Yahushua, nosso Senhor e Salvador. Então, não há o que você e eu possamos fazer. Viva a sua vida em honestidade para com as pessoas. Viva a sua vida priorizando o reino. Não busque as coisas materiais, porque isso é o que os ímpios fazem. Isso são o que os religiosos buscam. E se você se encontra dentro da religião, mas se sentiu tocado por essa palavra, saiba que você está assegurado nas mãos do Criador, e nas mãos dele ninguém te arrebata. Mas enquanto você estiver dentro do sistema religioso, mesmo que você seja dele, você está debaixo do governo da religião. Você está sendo influenciado por homens. Porém, ele veio para libertar os cativos, oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos. Então, se deixe ser encontrado, porque você não tem como aceitá-lo, nem eu. Porém, ele me elegeu, e eu creio que ele elegeu você antes que o mundo fosse formado para ser predestinado à salvação. E se você assistiu esse vídeo até agora e se sentiu tocado por essa mensagem, que você possa avaliar, leia as cartas de Paulo. Leia as cartas de Paulo e alcance a plenitude da graça e abrace-a com todo o teu ser, porque é para você e para mim que ele designou esse apóstolo, nós que somos gentios. Essa é a mensagem que eu deixo. A paz de Yahushua e um beijo no coração de vocês. Não deixe de dar like e compartilhe esses vídeos. Até a próxima, pessoal.